eu quero que você fale comigo também. Então eu vou te mostrar que vai passar aqui algumas imagens e eu quero que você expresse o que você está sentindo, ok? Você pode falar alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, pode falar o que você sentir por aí, vamos lá. É uma sucuri, né? Assim, a gente não vê muita sucuri assim pessoalmente, mas mesmo na imagem é ruim de ver, não é? Um tubarão. Também é outro animal que a gente não vê muito. Lá em Recife tem, na praia de Recife tem tubarão. E assim, a gente já ouviu falar de muitas pessoas que foram atingidas por tubarão lá. Alguém tem medo de aranha? Essa aí eu acho que não é venenosa não, né? Mas eu não sei. Vai. Pois é. Esse aí a gente vê muito em casa, né? Eu não gosto nem de olhar. Gente, emoção é tudo aquilo que eu sinto no meu corpo. Eu mostrei algumas gravuras aqui, algumas imagens, e eu tenho certeza que pelo menos uma delas você sentiu alguma coisa. Sentiu? Raiva, medo, nojo, tristeza, alegria. Então tudo que eu sinto no meu corpo é emoção. Por exemplo, se eu vou atravessar a rua e vem um cachorro bravo, muito grande, correndo para o meu lado, o que eu vou sentir? Medo. Vou sentir medo, mas o que eu vou sentir no meu corpo? Vamos falar, o que eu posso sentir? Perna bamba, batimento cardíaco. Isso. Então, o que nós precisamos entender? Que a emoção é tudo que me faz refletir no meu corpo. Tudo que eu sinto no meu corpo é emoção. Então, ela é uma experiência subjetiva associada a temperamento, motivação e personalidade. Sem as emoções, as pessoas não percebem significado nos acontecimentos. Elas mexem com a temperatura, com órgãos internos, batimento cardíaco, boca seca, falta de ar e dor no peito. Toda vez que você sente no seu corpo alguma coisa, é emoção. Mas o que acontece com a emoção? Vamos lá, pode passar. Pode passar. Existem... Não, a outra. Isso, obrigada. Existem as emoções primárias, que são aquelas que nós começamos a desenvolver no útero da nossa mãe. E essas emoções primárias, a psicologia, ela fala dessas 5 emoções primárias, que é alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Mas existem alguns estudiosos que acham que as primárias são só 2, só alegria e tristeza. Porque dentro do útero você vai sentir ou alegria ou tristeza. E durante a gravidez, durante a gestação, a mãe vai passar o sentimento dela, as emoções dela para a criança. Então a criança nasce, já viu uma criança ter nojo de alguma coisa? Não é? Criança não tem nojo. Eu já vi criança comer minhoca, eu já vi criança comer areia. O Nicolas, quando era pequenininho, se eu deixasse o banheiro aberto, ele ia lá no vaso brincar com a água do vaso. Porque eles não têm ainda essa emoção, que é o nojo, eles não têm entendimento. À medida que eles vão crescendo, nós vamos transmitindo para eles
o nojo, e eles vão aprendendo a ter nojo de algumas coisas, certo? Agora, uma coisa muito interessante, aí pode passar, as emoções secundárias, vergonha, culpa, luto, afeto, ansiedade, inveja, várias outras. Mas o que eu quero que a gente reflita aqui um pouquinho. As emoções, todas as emoções são boas? O que você acha? Todas as emoções são boas? A gente tem a ideia de que algumas emoções são ruins, por exemplo, a raiva, não é? Mas na verdade, todas as emoções são boas. Todas. Por quê? Porque a emoção é que me tira da inércia, é ela que me faz fazer alguma coisa, é ela que me faz agir diante de alguma coisa. Então todas as emoções, elas são emoções boas. A raiva, por exemplo, não tem um texto aqui na Bíblia que Jesus os discípulos falam, irai-vos, mas não pequeis? Não é? Por quê? Passa aí, por favor. Todas as emoções são boas, então, pode passar. Elas são benéficas, todas elas fazem parte do nosso dia a dia, todas elas vão nos ajudar de alguma forma a desenvolver o nosso temperamento, nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, eles vêm das nossas emoções. Agora, Girlene, por que eu sinto raiva? Eu sinto ira e me dá vontade de bater, de matar. Porque as nossas emoções, elas precisam ser desenvolvidas. Elas precisam ser amadurecidas. E como que uma emoção amadurece? Nós vamos falar sobre isso, ok? Vamos lá. Eu quero que você me fale o seguinte. O que te dá prazer? Pensa aí, o que te dá prazer? O que te traz alegria? Chocolate. Outro. Comida. Jogar bola. Namorar. O que mais? Eu coloquei aqui algumas coisas, que bebida, comida, jogar bola, sexo, dinheiro, algumas pessoas, né? Cigarro, chocolate. Essas coisas que nós pensamos, né? Que nos traz alegria, que nos dá alegria, na verdade elas não nos dão, elas só são falsas alegrias. Porque, vamos lá, fala uma coisa que é boa, jogar bola. O que jogar bola proporciona na pessoa enquanto ela está jogando bola? Quando a pessoa faz um gol, que ela vai lá, grita, chega, tira a camisa, o que é? Aquele ápice ali é o quê? Tá, mas o que a pessoa sente? Eu vou te contar o que ela sente na verdade. Ela se sente aceita. Por quê? Porque todo mundo vai bater palma para ela, todo mundo vai gritar o nome dela. Então a pessoa se sente aceita, ela se sente livre, ela se sente completa, porque ela completou o objetivo dela, que era o quê? O jogador fazer o gol. Uma pessoa que bebe, por que ele sente alegria? O que a bebida proporciona? Às vezes calma, certo? Paz. Às vezes euforia. Às vezes dá coragem, a pessoa tem coragem de fazer umas coisas que ela não tem coragem de fazer quando ela não está bêbada. Então, na verdade, não é a bebida. O que ela sente então? Qual que é a alegria dela? É a alegria de pertencer a algum lugar, é a alegria de estar ali conversando livremente, é a alegria de sentir paz, aquela sensação de paz, de calmaria. Outra coisa, comida, chocolate. Qual é o prazer que o chocolate dá, que a comida dá? Satisfação, paladar, não é? Então nós trocamos algumas coisas que nós achamos que nos traz alegria, que é aquilo que nós damos nome às atitudes que nós tomamos, na verdade não é. A alegria que nós precisamos é paz, é liberdade, se sentir aceito, se sentir amado, se sentir presente.
Tem muita gente que quando eu falo assim, o que te dá alegria? As pessoas falam assim, estar com a minha família, estar com os meus filhos. Então o que nos dá alegria de verdade? É a satisfação que nós temos de estar com alguém, é o prazer que nós temos de ser aceito por alguém, o prazer, a paz que nós sentimos. Isso é que nos traz alegria. Não são as sensações que nós temos, não são aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós sentimos. E nós confundimos muitas vezes. Nós pensamos assim, não, o que me dá alegria é eu ir para uma boate, beber a noite inteira e dançar a noite inteira. Não. Então vamos lá. Essas emoções que a gente sente, elas precisam amadurecer. Porque se elas não amadurecem, ela existe de duas formas. Vou falar aqui, ó. O medo, ele me paralisa, não paralisa? Pode paralisar, não pode? Se for muito grande. Se a pessoa tiver um medo muito grande de rato e passar uma ratazana ali, o que ela vai fazer? Ela vai gritar, ela vai se afastar, ela vai paralisar de alguma coisa, de alguma forma. Porque aquilo ali pode ter sido um trauma, alguma coisa que ela tem tanto medo que ela paralisa. Mas o medo, se eu for atravessar a rua ali, eu tenho medo de morrer, não tem? Todos nós temos medo de morrer? Nós não queremos morrer, então nós temos medo. Então se eu vou atravessar a rua ali, o que eu faço para não morrer? Eu olho de um lado e olho de outro lado, certo? Eu vou olhar para cima e para baixo para ver se tem carro. Aí se eu ver que não tiver nenhum carro, eu vou atravessar. Esse medo é um medo amadurecido. Porque se eu chegar ali na rua e parar ali e falar assim, eu não consigo atravessar, porque senão vai vir um carro e vai me matar. Eu não consigo, vou ficar aqui e não atravessar. Esse é um medo, emoção. Porque ele vai me paralisar. Então a emoção, ela precisa amadurecer. E aí quando a emoção amadurece, ela tem um outro nome que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, passa aí para mim, por favor. Nós podemos controlar as emoções? Não. Esse é um estudo científico, gente, da neurociência. Nós não podemos controlar nossas emoções. As emoções não podem ser controladas. É por isso que elas precisam ser amadurecidas. Elas precisam transformar em outra coisa. Pode passar. O que acontece então quando sentimos fortes emoções e não conseguimos lidar com elas? A gente vai buscar alívio, certo? Vamos buscar alívio onde? Naquilo que nos traz alegria, prazer e paz. Foi aquilo que eu falei. Como que eu vou fazer se eu estou com muito medo? Eu estou com medo, eu não consigo fazer nada, eu preciso resolver uma situação, eu não consigo resolver a situação. Geralmente, tá? Nós vamos correr para alguma coisa. Nós que conhecemos a Deus, como o Sérgio falou, quando ele era mais novo, ele correu para muitos vícios. Mas hoje ele sabe onde ele está, e esse é o nosso propósito, né? Correr para Deus. Mas quando nós não temos alguma... Mesmo às vezes estando na igreja, mesmo quando a gente não tem para onde ir, a gente acha que não tem solução nenhuma, nós vamos correr para alguma coisa, tá? Para bebida, ou para o sexo, ou para droga, ou para comida. Nós geralmente corremos para isso. A gente que é cristão, às vezes corre muito para comida, né? E a gente come exageradamente, por causa de ansiedade, por causa de alguma situação que está acontecendo. Vai lá. Pode ir, já falei sobre isso. Tá, então vamos lá. Pode deixar aí um pouquinho. Se eu corro para algum lugar que vai me dar alívio, toda vez que eu tiver com a minha emoção muito forte, exagerada, eu estou precisando de fugir, eu estou precisando de alegria, eu estou precisando de paz, eu não consigo ter paz. Se eu correr para alguma substância, se eu correr para bebida, se eu correr para comida, se eu correr para o sexo, se eu correr para qualquer coisa, isso vai me aliviar. Momentaneamente vai me aliviar. Mas toda vez que eu passar pelo mesmo problema, o que eu vou fazer?
Eu vou correr para a mesma fuga, vou correr para o mesmo lugar, certo? Então eu estou com problema, eu estou angustiada, eu estou ansiosa, eu vou correr para alguma coisa. E aí essa minha fuga, ela vira um ciclo, e esse ciclo vira um vício. Então o que é um vício? Passa. O vício é uma forma de agir sobre a qual nós perdemos o controle. É como dirigir no piloto automático. Ele é o resultado de um comportamento compulsivo, ou seja, todo ato que repetimos em nossa vida se torna uma obsessão. O vício se torna uma obsessão. É tudo aquilo que eu repito na minha vida. Então, sabe uma coisa que acontece muito no meio da igreja? Porque acontece muito, principalmente, às vezes até em casais, mas principalmente em solteiros. A masturbação, a pornografia, vídeos, imagem. Por quê? Porque ninguém vê. Às vezes a pessoa, ela tem um vício de beber ou de fumar, mas ela não consegue esconder. Porque em algum lugar que ela tiver, alguém vai ver. Mas os vícios, existem vícios que nós praticamos lá no quarto, no banheiro, quando todo mundo está dormindo. Então ninguém vê. Só que todo vício, ele é progressivo. Ele não para, ele só aumenta. E nós temos no nosso cérebro algumas substâncias criadas por Deus para nos dar essa satisfação. Nós temos a serotonina, nós temos a dopamina, nós temos a adrenalina. Todas essas substâncias, elas mexem com o nosso cérebro e elas produzem aquilo que nós precisamos, que é a paz, que é o sossego, que é a alegria, que é a euforia, que é o prazer. Nós temos essas substâncias nos nossos cérebros. Só que o que acontece? Quando o meu cérebro ele é inteligente, se eu usar uma droga ou uma substância ou qualquer outra coisa para acelerar esse prazer, o meu cérebro ele vai deixar de produzir essa substância. Por exemplo, a adrenalina. Todo mundo gosta de adrenalina, mas se ela for em excesso, se eu começar a fazer coisas perigosas, ela vai virar um vício. Esses rachos que as pessoas fazem na rua traz muita adrenalina, então vira um vício. A pessoa ela quer sentir aquilo o tempo todo. Aí o que acontece com o cérebro? Eles param de produzir, porque ele entende o quê? Já está demais, né? Produziu demais. Se eu uso uma droga sintética, qualquer uma delas, tá? A maconha que dá paz, que dá sossego. Se eu uso a maconha em excesso, o meu cérebro ele vai parar de produzir a substância que traz sossego para mim, porque ele entendeu o quê? Não precisa, já está demais. Se eu uso uma substância que traz adrenalina, como crack e a cocaína, o que o meu cérebro vai fazer? Vai parar de produzir, porque ele entende que já produziu demais. E aí o que acontece comigo? Quanto mais eu uso uma substância química, menos o meu cérebro vai produzir e mais eu vou precisar. E é por isso que a pessoa se torna viciada. Porque quanto mais ela busca alternativa em algo artificial, menos o organismo produz. E aí, o que acontece com essas substâncias artificiais? O tempo de duração delas é intenso, mas é o quê? Curto. É muito pequeno o tempo de duração. Aí, o meu sistema, né, neurológico, ele vai querer mais. Só que, cada vez, ele vai querer mais. E mais. E mais. Porque nada vai satisfazer. Então, todo vício é progressivo, gente. Pode passar aí, por favor. Alguns tipos de vícios mais comuns aqui, eu vou explicar. Pode passar. As drogas, que é cigarro, álcool, substâncias químicas, remédios, todas elas, a pessoa começa com um pouquinho. E a pessoa vai aumentando, porque o organismo dela precisa, ele vai precisar disso. Para ela conseguir sentir alegria, ele vai precisar cada vez mais disso. Então, ela não para, tá?
Geralmente começa com cigarro, hoje é o vape, né, que é muito comum entre os adolescentes. Então eles começam com cigarro, com bebida, e o vício, ele é progressivo. É muito difícil você ver alguém que fala assim, eu só fumo, não bebo. Muito difícil, porque o vício é progressivo. Aí quando ela chega em substâncias químicas, como maconha, cocaína, também ele é progressivo, e o remédio também é um vício progressivo, pode ir. O sexo também é um vício progressivo, começa com a pornografia, masturbação, exibicionismo, adultério, fornicação, até chegar a abuso, bestialidade e pedofilia. Gente, nós atendemos muita gente, cristão, evangélico, pastores, com problemas de pedofilia. Porque ela começa ali, na pornografia, a pessoa vê e fala assim, não, isso aqui é só para me estimular, não tem problema nenhum, tem. Porque o seu cérebro, ele vai viciar e ele vai querer sempre mais. Aí a pessoa fala, masturbação não tem problema nenhum não, fazer não, tem. Nós não temos tempo para falar cientificamente, tá? Mas tem. Os adolescentes, a gente sabe que é uma grande dificuldade, porque é a época que eles estão, né, na puberdade, então está florescendo. Só que existe uma saída que Deus deixou, que é a poluição noturna. De noite, você vai ser aliviado dormindo. Então, o adolescente, a pessoa solteira não precisa se masturbar. Ok? Pode ir. Comida, doces, chocolates, café, açúcar. Tudo que tem açúcar é bom, né, gente? Tudo que tem açúcar é bom. Mas nada em excesso, tá? Eu coloquei aqui por quê? Porque assim, às vezes está nos prejudicando e eu preciso avaliar. Você precisa avaliar se está te prejudicando, não é? Quem avalia somos nós mesmos. Então, se você avalia que está te prejudicando, diminui um pouco. Ele não é tão grave quanto os vícios acima, mas é algo que prejudica a sua saúde. Passa. Os jogos, né? São cartas, cavalos, loterias, bingo, etc. Gente, eu não quero aqui colocar aqui uma doutrina, tá? Que jogar é pecado, que você uma corrida de cavalo e apostar é pecado, não. Mas se isso que te domina, se isso toda semana você precisa, todo dia você precisa, se isso te domina, ele vira um vício, ok? Passa. O trabalho também vira um vício. Quando nós gastamos todo o nosso tempo no trabalho, não temos tempo para a família. Eu sei que às vezes é difícil, tem gente que precisa trabalhar para conseguir sustentar a casa, mas o trabalho não pode ser uma fuga. O trabalho precisa ter hora de começar e hora de terminar, porque nós precisamos de ter comunhão com a nossa família. Passa. Religião pode se tornar um vício, sabia? Às vezes nós gostamos mais da religião do que de Deus. Às vezes nós somos viciados mais em ir na igreja do que de ter o nosso tempo de comunhão com Deus. Então nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos ter o nosso tempo de comunhão em casa com Deus. A gente vicia ir na igreja no domingo à noite. Então vira todo domingo à noite eu estou na igreja. Todo domingo à noite eu vou à igreja, não posso perder o culto. Mas o seu relacionamento com Deus? Estar na igreja é muito importante. Porque aqui você vai ter comunhão com seu irmão, você vai orar junto, você vai ouvir alguma coisa legal, você vai adorar a Deus em comunhão, em comunidade. E essa coinonia é muito importante para o crescimento do reino. É aqui que você convida alguém para vir. É aqui que você traz alguém para assistir um culto. É aqui que uma pessoa que está assim, precisando muito, você fala, vamos lá, Deus vai ter uma palavra para você. É aqui que você vem para abençoar o seu irmão. Às vezes nós estamos nas nossas casas e a gente nem sabe a necessidade do meu irmão. Mas na sua célula, na sua igreja, você descobre que um irmão tem necessidade e você tem oportunidade de abençoar seu irmão. Às vezes você não sabe, mas o pastor, a pastora sabe. Então quando você está aqui, que você oferta, o pastor e a pastora
está abençoando outras pessoas. Então é muito importante eu vir à igreja, mas eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Eu preciso que Deus fale comigo na minha casa, não só aqui na igreja. Eu preciso ter esse relacionamento. Não é? Passa. Pessoas. Eu posso ser viciado em pessoas, que é a codependência e a dependência emocional. A codependência é quando eu acho que a pessoa precisa de mim. Ela precisa de mim. Sem mim ela não consegue fazer nada. Então eu vou estar sempre dominando essa pessoa. Acho que o Rei vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. E a dependência emocional é eu que acho que eu preciso da pessoa. Eu morro se eu não tiver essa pessoa comigo. Se essa pessoa me deixar, eu morro. Não. Isso não é verdade. Ok? Passa, filho. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um estudo científico de um cientista, vou falar assim. Ele chama Daniel Amen. Existem muitos estudos dele, na internet também tem alguma coisa, mas o que ele descobriu? Ele fez uma pesquisa e ele descobriu que o nosso cérebro, ele precisa de oxigênio, todo mundo sabe disso, né? Você sabe que se você ficar sem oxigênio, você pode perder algumas habilidades do seu corpo, ou até mesmo raciocínio. Lembra, você já ouviu falar que alguém fala assim, a criança afogou e ficou mais de 5 minutos sem oxigênio, aí ela não consegue voltar mais ao estado dela normal. E aí o que ele fez? Ele fez uma pesquisa e ele conseguiu escanear os cérebros de pessoas dependentes. Qualquer tipo de vício. Aí ele chamou alguns voluntários de várias idades, tá? Jovem, adulto e pessoas mais velhas, com poucos anos de vício em alguma substância, e ele começou a escanear esse cérebro, e aí ele descobriu que essas pessoas que são viciadas, falta oxigênio no cérebro delas. E quando falta oxigênio no cérebro, a pessoa começa a desenvolver alguns tipos de demência, alguns tipos de deficiências. Então ela não consegue raciocinar direito. Aí ele conseguiu escanear e conseguiu fotografar. Então eu vou mostrar aqui para vocês, onde você vê buraco, tá? Não é um buraco mesmo no cérebro. Onde você vê escuro, é onde é o nível de oxigênio faltando no cérebro que seria necessário. Então, o nosso cérebro escaneado normal, você quer ver de cima para baixo, de baixo para cima. Ele seria assim, tá? Se você fizesse duas fotografias do cérebro de um lado e do outro, ele seria assim. A massa do nosso cérebro é essa aqui, ok? Passe aí, por favor. Essa aqui é um cérebro doente, um usuário de pornografia na internet. Pouco tempo de pornografia na internet, o cérebro começa a ter já a falta de oxigênio, tá? Esse cérebro é de um jovem. Tá. Então esse cérebro é de um jovem, então onde tem esses buracos aqui é porque falta oxigênio. O scanner, ele vai, como ele percebe a falta de oxigênio, então fica os buracos, ok? Pode passar. Esse cérebro é de um usuário de cocaína. Em pouco tempo, gente, todos esses slides que eu colocar aqui são cérebros de pessoas em pouco tempo de uso, ok? Pode passar. Esse é um cérebro de uma pessoa que bebe muito remédio, metanfetamina. É viciado em remédio. Pode passar. Uma pessoa viciada em álcool. O álcool o álcool e o cigarro, gente, são muito prejudiciais para o cérebro. Vocês já viram que aquela pessoa que bebe e aí ela esquece as coisas? Ela começa a esquecer as coisas, porque o cérebro não consegue mais ser o mesmo. Pode passar. Heroína. A heroína destrói o cérebro. Ela destrói. Aqui no Brasil não se vê muitas, né? Mas nos Estados Unidos é muito usado. Pode passar. Depressão. A depressão também, gente, ela vicia. A pessoa com depressão, falta oxigênio no cérebro dela também.
porque ela começa a entrar num ciclo vicioso, e a maioria das pessoas com depressão não querem sair de casa. Elas começam a ficar em casa, elas não querem se relacionar, então o cérebro dela também adoece. Pode passar. Usuário de cafeína e cigarro junto. Quem fuma e bebe todo dia, toda hora, porque o café, ele já tem vicioso, mas ele e o cigarro junto, ele destrói o cérebro. Pode passar. Usuário de maconha. Veja como a falta de oxigênio é muito grande. E tem muita gente que acha que maconha não é prejudicial. Pode passar. Viciado em sexo, em pornografia. Muita falta de oxigênio. Pode passar. Acabou. Então, aí você fala assim, Girlene, e aí? E agora? Tem reversão isso? Né? Tem jeito de consertar? Tem reversão. E aí eles fizeram a pesquisa também. E como se reveste então um cérebro que falta esse tipo de oxigênio? Eu preciso oxigenar meu cérebro. Como que eu vou oxigenar meu cérebro? Eu vou oxigenar meu cérebro com exercícios físicos, né? Academia, exercício frequente, ou uma corrida, ou uma caminhada. Eu posso oxigenar meu cérebro com água, bastante água, tomando água. Eu vou oxigenar meu cérebro com uma boa leitura, com mudança de comportamento. Então eu vou mudar meu comportamento, eu vou fazer coisas que eu não fazia, eu vou deixar de praticar essas coisas que eu pratico. E aí o meu cérebro, o oxigênio volta ao normal. É por isso que também, às vezes, as pessoas vão para uma casa de recuperação e falam, o tempo de recuperação é de 6 a 9 meses. É porque depende do organismo da pessoa. Tem pessoa que precisa de 9 meses para desintoxicar. Tem pessoas que precisam de 6 meses para desintoxicar. Ótimo, a pessoa ficou lá 9 meses, 10 meses, ela está fisicamente joia. Aí o que a pessoa pensa? Porque nós já trabalhamos muito com casos de recuperação. O que a pessoa pensa? Não, elas falam pra gente, não, eu estou bom demais. Tem 9 meses que eu estou aqui, tem 3 meses que eu estou aqui, eu não quero nem ver mais droga na minha vida. Eu não sinto mais falta de nada, porque o organismo já limpou. O cérebro oxigenou de novo. Aí ele fala assim, estou bom demais. Eu quero ir embora para minha casa. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero trabalhar, eu quero ver minha família, eu quero ver meu filho. Porque o cérebro dele começa a raciocinar, ele começa a sentir saudade, ele começa a sentir vontade de trabalhar, vontade de ter a família. O corpo dele está ótimo, mas o que acontece? Ele vai voltar para os mesmos lugares, para as mesmas companhias, e vai sentir as mesmas emoções que ele sentia antes. Então ele curou o físico dele, mas ele não tratou o emocional dele. É por isso que o vício e a emoção, eles estão ligados diretamente. Se eu não trato, se eu não amadureço as minhas emoções, eu não consigo largar os meus vícios. Eu não consigo. Porque a hora que eu estiver triste, a hora que eu estiver com raiva, a hora que eu estiver com medo, a hora que estiver acontecendo alguma coisa difícil, o que eu vou fazer? Fugir. Porque eu não amadureci as minhas emoções. Eu preciso entender, eu preciso amadurecer, eu preciso que as minhas emoções cresçam. Elas precisam evoluir. E existem algumas maneiras de fazer isso. Vamos lá, o que fazer com as emoções então? Pode passar. As emoções devem virar sentimentos. Poxa, mas não é a mesma coisa, emoção e sentimento? A gente fala, né? A mesma coisa, a gente dá os mesmos nomes. Se eu falar com você, estou sentindo medo, aí você fala assim, não, então é sentimento ou emoção medo? Eu estou com raiva, é sentimento ou emoção a raiva? Lembra que eu falei que se eu atravessar a rua e olhar para um lado e para o outro, para ver se vem carro e conseguir atravessar, isso é sentimento. Mas se eu parar ali e ficar com medo do carro e não conseguir atravessar, é emoção. Entenderam? Estão conseguindo entender? Se eu me travo, se eu paraliso, se eu sinto no meu corpo, é uma emoção.
Só que a minha emoção, ela precisa virar sentimento, porque eu consigo raciocinar. Vou dar outro exemplo. Eu estou, vamos falar do nojo, né? Que eu falei. Se eu não tivesse nojo, como as crianças, o que eu ia fazer? Pegar em cocô, né? Comer ração de cachorro, o que as crianças fazem, comer minhoca. Por quê? Porque eu não tenho nojo. Mas se o meu nojo, ele é bom, ele é saudável, porque ele me faz ficar longe de bactérias, não é? Ele me faz ficar longe de porcariadas, de coisas que tem bactérias, que tem vírus. Então o nojo me protege. Mas quem aqui que é mãe, pai? Quando seu filho nasce, quem troca a fralda? A gente não mexe no cocô se precisar? A gente não mexe, não limpa? Por quê? Porque aí esse nojo, ele virou o quê? Um sentimento. Porque eu amadureci. Quando eu não tenho filho, talvez os adolescentes e as crianças fazem, nunca vou limpar cocô, bunda de neném, nunca vou pegar. Mas quando você tem, você faz, porque você amadureceu o seu nojo. O nojo é importante, sim. E se você precisar, como eu e meu esposo, nós cuidamos do meu sogro e da minha sogra doente. E nós tínhamos que trocar fralda, dar banho, limpar. Não é fácil, porque aí a gente precisa de amadurecer mais ainda, né? Mas a gente usava luva, a gente usava máscara, mas a gente não deixava de fazer. Mas quando eu era solteira, se você me falasse assim, Girlene, um dia você vai limpar a bunda de velho, eu falava assim, nunca. Um dia você vai dar banho numa pessoa idosa, vai cuidar de um idoso, eu falava assim, nunca. Porque eu achava só, quem cuida de idoso é enfermeira, eu não vou ser enfermeira. Então você precisa amadurecer conforme a necessidade. Então o nojo, ele te protege. Mas você consegue também lidar com ele se você amadurecer. Mas se você não amadurecer a sua emoção, o nojo da sua emoção, você também não consegue lidar. Tem gente que só de falar, a pessoa sente nojo, não é? Dependendo de alguma situação, se me contar uma história, às vezes eu dou até ânsia de vômito, porque eu sinto. Mas tem pessoas que estão lá, as enfermeiras estão lá no hospital trabalhando o dia inteiro, eles precisam de amadurecer as emoções deles. Eu mexi com um parente, mas quando alguém faz mexer com pessoas que nem é parente, que você não tem nada com a pessoa, mas você precisa limpar a pessoa, você precisa cuidar da pessoa. Então essa pessoa, ela precisa amadurecer a emoção dela. A emoção dela precisa virar sentimento. Estão entendendo? Aí a gente consegue entender esse versículo que fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque eu posso controlar minha ira quando ela vira sentimento. Se a minha ira não virar sentimento, se ela for só emoção, se eu agir na emoção, eu não consigo controlar minha ira. Mas a ira, gente, ela é uma emoção muito importante. Eu só mudo uma situação se eu tiver raiva. Sabia? Eu só mudo uma situação se eu tiver raiva. Vou te dar um exemplo. Se você estiver atravessando a rua ali e tiver um homem espancando uma mulher ali, se você não sentir raiva daquela situação, você não vai fazer nada. Você vai passar direto e vai falar assim, nem vou olhar, não é nada meu. Mas se você sentir raiva, e se você entender que essa raiva sua, ela virou um sentimento, você vai ligar para a polícia no mínimo. Tem uma pessoa que espancar na outra aqui na rua, vem aqui agora, rua tal. No mínimo. Você vai fazer isso. Essa semana eu vi um experimento interessante. Era da televisão, mas foi interessante. Era um supermercado, tinha três atrizes. Uma menina na frente da fila para pagar uma mercadoria. Atrás dela duas meninas que estavam juntas, mas atrás na fila a pessoa de trás não sabia que elas estavam combinadas. Qual que era o combinado? A menina da frente estava com a carteira no bolso, as duas meninas de trás roubavam a carteira dela e punha na bolsa,
mas deixava a pessoa ver quem estava atrás. E logo saiu da fila e ia lá para trás da fila. E aí a menina chegava no caixa, quando ela ia tirar a carteira, ela falava, ué, perdi minha carteira. Alguém viu? Será que alguém viu? E aí as pessoas que estavam atrás, a maioria delas ficavam com raiva e falavam, ó, aquela menina ali pegou. Pegou? Aí a menina falava, eu não peguei nada não. Aí ela falava assim, pegou sim. Ela falou, não peguei. E a pessoa ficava com raiva. Aí a pessoa falava assim, então vamos fazer o seguinte, a pessoa que estava falando, né? Chama a polícia então. Então pede as câmeras para ver se elas não pegaram, não deixa sair daqui da loja não. E a pessoa ela ia querendo justiça, ela estava querendo justiça. Mas houve algumas pessoas que não quiseram se envolver e falaram assim, não vi nada não. Então se você não sente raiva, você não muda nenhuma situação. Se você chegar num lugar e ver o lugar desorganizado, talvez sujo, não tem ninguém para limpar, se você tiver raiva, você vai lá e limpa. Se você chegar aqui na igreja, vamos supor que eu não sei se tem zelador aqui? Que limpa, alguém que limpa? Aí você conhece a pessoa que limpa aqui da igreja, na minha igreja também tem uma pessoa que limpa lá. Aí eu conheço, aí eu cheguei lá na hora do culto, o sujeira na igreja inteira, aí a pessoa não foi limpar. Aí se você chegar aqui, a igreja toda suja, lixo, papel aí você vai ficar com raiva, fala assim, gente, a pessoa que tinha que limpar aqui não limpou. Aí você vai fazer o quê? Vai limpar, não é? Ou então vai chamar alguém, gente, vamos ajudar aqui, vamos limpar isso aqui, porque a pessoa não veio, aconteceu alguma coisa, ou ela não veio porque aconteceu alguma coisa, mas você sente raiva primeiro. Então, gente, a raiva ela é muito importante, porque eu só mudo uma situação quando eu tenho raiva. É por isso que a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Quando você está irado, você consegue resolver e mudar uma situação. Mas você não pode chegar aqui, porque a pessoa não limpou, e aí pegar a pessoa pelos cabelos, ou ligar para a pessoa e falar, você não limpou a igreja, sem saber o que está acontecendo. Não é? Vamos lá. Então os sentimentos, eles são informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. É o amadurecimento das emoções. É por isso que a criança, às vezes, ela grita, ela chora, porque ela está com fome, ou porque ela está com medo, ou porque ela está com raiva, e ela não amadureceu as emoções dela. E o único jeito que ela tem para fazer é chorar. Só que aí, às vezes, nós pais, sem paciência, a gente não quer saber porque ela está chorando, quer só que a criança cale a boca. E aí, às vezes, nós traumatizamos as nossas crianças. Então, nós precisamos amadurecer as nossas emoções para com que a gente consiga até mesmo ajudar os nossos filhos. Porque se a criança começa a gritar, começa a chorar e eu começo a ficar com muita raiva ou com vergonha, vamos supor que está no supermercado e a criança começa a dar birra e eu fico com muita vergonha, eu estou com vergonha das pessoas, eu não vou conseguir ajudar meu filho. Eu não vou conseguir sentar, conversar com ele, saber o que está acontecendo. Porque eu estou com vergonha das pessoas que estão olhando para mim. Então eu preciso amadurecer as minhas emoções para educar meu filho, para ser um bom conselheiro, para ser um bom amigo, para ser um bom filho também, para ser um bom pai, para ser uma boa esposa, um bom esposo. Eu preciso aprender a controlar minhas emoções. Outro dia o Reginaldo encontrou com uma pessoa e a pessoa, posso falar? Falou assim, então vou falar, falou assim, pastor, quando você estiver pregando lá, prega lá para o meu marido ser mais tranquilo, porque ele grita muito comigo na minha casa. Então, gente, às vezes nós não conseguimos controlar, porque a emoção não se controla. Às vezes eu penso assim, gente, eu nunca mais vou brigar, não é? Gritei, mas nunca mais eu vou gritar, mas não é, porque quando vem aquela raiva ou aquele sentimento, você não consegue controlar, a emoção não controla. Então eu preciso amadurecer, e eu só amadureço com sentimento. E aí agora o que eu tenho que fazer, Girlene? Vai lá. Pode mudar, por favor. Eu consigo comparar aqui, emoção é uma experiência física daquilo que pensamos. E o sentimento é uma experiência consciente daquilo que pensamos.
A emoção é uma manifestação visível. Tem gente que fica vermelho de raiva, não tem? Tem gente que fica vermelho de tanta raiva ou de medo. Tem gente que gagueja de medo ou de raiva. O sentimento é uma manifestação invisível. As pessoas não veem que você tá sentindo medo ou vergonha. A emoção ela é perceptível e o sentimento é imperceptível. A emoção ela é inconsciente, às vezes. E o sentimento ele é mais consciente. A emoção ela traz ações, o sentimento traz ideias. A emoção dá origem aos sentimentos. E o sentimento é o aprimoramento das emoções. A emoção é primitivo e o sentimento é evolutivo. Aí a Bíblia fala assim: crescei, né, na graça e no conhecimento de quem é Jesus. Porque Ele tem tudo que a gente precisa. Todos os ensinamentos que a gente precisa tem na Bíblia. Todos. A Bíblia ela é um livro, um manual de regra e prática de tudo para a vida. Então a importância de nós participarmos às vezes de um estudo, a importância de às vezes nós lermos a Bíblia, ouvirmos umas pregações, é por isso, porque a Bíblia ela vai nos instruir em algumas situações. E às vezes nós não conseguimos sozinhos, gente. Às vezes nós vamos precisar do nosso líder. Às vezes você vai compartilhar com o seu líder de célula, você vai compartilhar com o seu pastor, com a sua pastora, porque tem vezes que a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de algumas pessoas, uns dos outros. E aí a Bíblia fala de novo: confessai os vossos pecados para serem curados. Confesse os seus pecados uns aos outros para ser curado. Então tem alguém que você confia, liga para a pessoa e fala: olha, eu não estou bem, eu fiz isso, eu estou me sentindo assim. E aí a Bíblia fala que você recebe cura através da pessoa. Sabe o que a Bíblia me diz? Que o homem é corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 6, 23, se você conseguir, passa só mais um para eu, acho que acabou aqui o slide. Isso. Vê se você consegue achar aí para mim, 1 Tessalonicenses 5, 23. A Bíblia ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. Ela nos ensina isso. Aí se você já estudou psicanálise, Freud vai dizer o seguinte, que você tem o ego, superego, 1 Tessalonicenses 5, 23. Aí Freud vai dizer que você tem ego, superego, id, ego, né? E superego. Que é o que? O inconsciente, o consciente e o super. Aí a psicologia vai dizer o seguinte, que você tem o psique, que você vai trabalhar aquilo que está lá no seu interior, mas a Bíblia também diz. A Bíblia diz tudo isso. A Bíblia nos ensina que, coisas que hoje a neurociência está explicando para a gente. E a Bíblia já diz isso há muito tempo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz o santifique por completo. Deus pode nos santificar por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O que é o corpo, gente? Cabeça, tronco e membros, não é isso? O que comanda o meu corpo? Meu cérebro. O que é o espírito? O espírito, a Bíblia fala que ele é o sopro, né? É o vento que Deus deu quando ele lá em Gênesis 2:7, ele fala que sopra o fôlego de vida no homem. E a alma? A alma é o sentimento, é as sensações humanas, é as emoções e os sentimentos. Só que as emoções e os sentimentos é o que comanda todo o corpo. Então a alma que comanda o corpo, a alma ela é mortal. O corpo é mortal, mas o espírito é imortal. E aí a Bíblia fala que nosso corpo e o espírito e a alma, eles são tão juntinhos que não dá para separar. De tão juntinhos que eles estão, porque eles são em matéria.
Eles não são matéria, o corpo é matéria. Mas se a minha alma morrer, o meu corpo morre. Se o meu espírito morrer, o meu corpo morre. E quem me deu esse espírito? Por que Deus me deu esse espírito? Porque é a forma de nós nos comunicarmos com Ele. É a forma de nós termos comunhão com Ele. O meu espírito tem comunhão com o Espírito Santo. Então o meu espírito ele está ligado à minha alma. E se eu satisfaço a minha alma com coisas, prazeres, vícios, como que eu vou ter comunhão com Deus? Eu consigo? Eu não consigo. Porque a minha alma está tão cheia de atributos que me faz fugir da realidade, que eu não consigo que o meu espírito tenha comunhão com Deus. E o meu espírito ele precisa de Deus. O nosso espírito precisa de Deus, precisa muito de Deus. A nossa alma, gente, ela que comanda as nossas emoções, os nossos comportamentos. As emoções, elas comandam o nosso comportamento, por isso elas precisam amadurecer. Uma vez, quando eu fui para Jocum, eu comecei a ter aula sobre emoções. Eu pensava o seguinte: bom, então eu preciso, para que eu mude o meu comportamento, eu preciso mudar então o que eu sinto. Não parece assim? Parece que é isso? Que eu tenho que mudar então o que eu sinto. Se eu sinto raiva, eu tenho que mudar. Não. Você sabe como que eu mudo os meus sentimentos? Mudando os meus comportamentos. É o contrário. Eu achava que se eu mudasse os meus sentimentos, meu comportamento ia mudar. Não. Primeiro eu mudo o meu comportamento. E aí as minhas emoções, os meus sentimentos vão mudando. Quer um exemplo? Se eu bebo, eu paro de beber. Mudei o quê? O comportamento primeiro, não foi? Se eu fumo, eu paro de fumar. Mudei o quê? Comportamento. E aí, depois que eu mudo o meu comportamento, eu começo a mudar então os meus sentimentos. E eu achava que a igreja estava errada, sabe por quê? Quando eu era criança, na minha igreja batista, quando chegava alguém lá da igreja que se convertia, aí o pastor falava assim para a pessoa: você tem que mudar a sua roupa, você tem que mudar o jeito de falar, você tem que mudar o seu comportamento, você não pode mais, se você fala palavrão, não fale mais. Se você usava roupas decotadas, não use mais. Se você fazia isso, não faça mais. E eu pensava assim: não, tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Mas depois que eu estudei a neurociência, eu descobri que é assim que faz. E quem ensinou isso para o pastor? O Espírito Santo, gente. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, ninguém falava de neurociência. A neurociência estuda os nossos comportamentos. E hoje, nós podemos descobrir que o que a Bíblia fala é verdade. Por isso que a Bíblia fala: aquele que fazia isso, não faça mais. Quem pecava, não peca mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Porque quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo os meus sentimentos. E eu mudo as minhas emoções. E elas amadurecem. Então, quando eu chego à igreja, eu chego com um monte de vícios que eu tinha lá fora, lícitos ou ilícitos, perante a lei, Existem vícios ilícitos e lícitos, aqueles que podem e aqueles que não podem, perante a lei. Mas aí, Jesus vem te ensinar um monte de coisa. Ele fala assim: você que fazia aquilo, agora você vai fazer isso. Você que andava naquele caminho, você vai andar agora nesse caminho. Você que praticava algumas coisas, agora não vai mais praticar, vai ver isso. E aí, quando você perceber, a sua alegria vai ser mudada. As coisas que você achava que te trazia alegria, não era. A presença de Deus vai te trazer alegria, a comunhão com seu irmão, um louvor no culto, uma pregação. Isso vai satisfazer a sua alma e o seu espírito. E aí a sua alma começa a caminhar com o seu espírito. E é assim que a gente
é transformado. Então, é só uma palhinha, né? É só uma reflexão que eu queria trazer hoje, para que você entendesse que as nossas emoções, elas são muito importantes, mas elas precisam ser transformadas. E aí, lá em Romanos, Paulo vai falar o que para nós? Romanos 2:12, né? 12:2. Sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Sejam transformados por algo novo. Todo dia você aprende uma coisa nova. E você vai praticar essa coisa nova que você aprender. E você vai ser renovado e transformado. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.